Você nunca vai ter nada, lhe gritou o milionário, sem saber que a faxineira era a dona da cobertura. Dona Cida caminhava pelos corredores luxuosos de um prédio em São Paulo, segurando um balde, quando ouviu o grito que mudaria tudo. Gente como você nunca vai ter nada, disse ele com desprezo no olhar e orgulho na voz. Mas o que o milionário Álvaro Montenegro não sabia é que o destino estava prestes a dar o troco de um jeito que ele jamais esqueceria. Naquele instante, o silêncio dela falou mais alto do que qualquer resposta. Ela não retrucou, não gritou, não chorou. Apenas continuou limpando o chão com a mesma calma de quem sabe algo que o outro ainda vai aprender. Porque o respeito, quando é negado, mais cedo ou mais tarde volta para cobrar a conta. E essa história não é apenas sobre uma humilhação. É sobre o tipo de reviravolta que o universo prepara para mostrar que ninguém é pequeno demais para ensinar uma grande lição. Ela, uma faxineira simples. Ele, um milionário arrogante. Dois mundos diferentes, que o destino decidiu colocar frente a frente, para provar que o valor de uma pessoa nunca se mede pelo uniforme que ela veste. E quando o orgulho fala alto demais, a vida responde com justiça. Prepare-se para conhecer a mulher que transformou a própria dor em dignidade. E o homem que descobriu que o dinheiro não compra o que ele mais precisava, respeito. Porque no fim, o que está prestes a acontecer vai te fazer pensar duas vezes antes de julgar alguém pela aparência. Se essa história já te tocou só pelo começo, então se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu quero saber até onde a voz da Dona Cida vai chegar. Em São Paulo, cidade que nunca dorme, os passos de Dona Cida ecoavam pelo hall de mármore como um lembrete silencioso de que o trabalho simples também é digno. Ela era faxineira há mais de 20 anos, dessas que sabem o nome do porteiro, o gosto do síndico e até o barulho das torneiras que pingam. Naquela manhã fria, o sol mal aparecia entre os prédios altos e o cheiro de café subia das padarias como um abraço quente. Cida ajeitava o uniforme azul, amassado pelo tempo, e subia os andares de uma das torres mais luxuosas de Moema, onde o silêncio tinha preço. A vida a ensinar a andar com humildade, cabeça erguida e coração limpo, mesmo quando o mundo parecia sujo de injustiça. O milionário chegou atrasado, como sempre. Chamava-se Álvaro Montenegro, empresário de tecnologia, dono de uma fortuna que crescia mais rápido que seu caráter. Tinha o hábito de olhar as pessoas de cima, como se o saldo bancário determinasse o valor humano. Quando cruzou com Dona Cida no corredor, franziu o senho, incomodado com o balde e o pano no chão. "Cuidado para não sujar o tapete", resmungou, sem nem olhar para ela. Cida apenas sorriu de leve. Aprendera que há guerras que não merecem resposta. O silêncio, às vezes, é a forma mais elegante de vencer uma humilhação. Mas o destino, esse roteirista invisível, gosta de colocar as pessoas no lugar certo para ensinar o que o orgulho não deixa aprender. Naquele dia, Álvaro se irritou porque um pano molhado escorreu um pouco de água perto do sapato caro. "Minha senhora, daqui não é favela, é um condomínio de luxo." Disparou, alto o bastante para ecoar nas paredes. Alguns vizinhos ouviram, outros fingiram não ouvir, como sempre acontece nas grandes cidades. Cida abaixou o olhar, sentindo o rosto queimar, mas continuou o serviço. E foi ali, naquele instante, que a história começou a se reescrever sem que ninguém percebesse. São Paulo é feita de contrastes. Prédios de vidro ao lado de barracos, carros importados desviando de ambulantes. E naquele contraste, a faxineira e o milionário representavam dois mundos que raramente se entendem. O homem via apenas uma mulher simples, com um pano na mão. Não sabia das dores que ela lavava junto com o chão. Cida carregava nas costas as lembranças de um marido trabalhador, falecido, e de um pequeno apartamento que ela achava ser apenas mais um imóvel entre tantos. O que Álvaro não imaginava é que aquele endereço, justamente aquele, guardava um segredo que mudaria sua forma de ver o mundo. Enquanto limpava o corredor,
Cida lembrava do que a mãe dizia: humildade não é se rebaixar. É saber quem você é mesmo quando tentam te diminuir. Era uma frase simples, mas poderosa, que ela repetia como oração. O milionário passou novamente falando ao celular e reclamou. Essas faxineiras deviam saber o lugar delas. O porteiro fingiu não ouvir, mas Cida sentiu o golpe. Não por ela, mas pela humanidade perdida nas palavras dele. É curioso como a arrogância tem o poder de revelar o quanto alguém é pequeno por dentro, mesmo cercado de luxo. Há quem diga que São Paulo ensina a ser duro, mas Cida provava o contrário. Mesmo diante da humilhação, ela escolheu manter a calma. Limpou o chão devagar, como quem apaga rastros de ego alheio. Pensava no filho, um rapaz estudando direito, e sentia um orgulho sereno. Ela sabia que cada gota de suor tinha um propósito. Quando o milionário a empurrou de leve para passar com pressa, ela apenas murmurou: Deus te abençoe, moço. E aquele simples gesto tão pequeno seria lembrado dias depois com um peso que ele jamais esqueceria. Naquele prédio, todos comentavam sobre o novo morador arrogante. Diziam que tinha comprado 2 coberturas, reformado uma delas e vivia se gabando das viagens internacionais. Mas ninguém sabia de onde vinha tanta necessidade de se exibir. Álvaro era o tipo de homem que confundia poder com valor e dinheiro com respeito. A cada frase debochada construía um muro invisível em volta de si. E quanto mais alto o muro, mais sozinho ele ficava. Cida percebia isso no olhar dele, um olhar vazio, de quem tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Na pausa do almoço, Cida sentou num banco do jardim, abriu a marmita de arroz e feijão e olhou para o céu cinzento. São Paulo parecia sempre apressada, mas naquele instante o tempo parou. Ela pensou no marido, que havia trabalhado como zelador naquele mesmo condomínio antes de falecer. Ele dizia que o respeito é o único patrimônio que a gente leva da vida, lembrou, sorrindo sozinha. Enquanto isso, o milionário passava de carro conversível, o som alto, sem notar que o verdadeiro luxo estava ali, na paz de quem não precisa provar nada para ninguém. O destino, porém, tem um senso de humor refinado. À tarde, uma chuva forte inundou parte da garagem e Cida correu para ajudar os seguranças. Estava com o uniforme encharcado quando Álvaro desceu, furioso, gritando que o carro dele havia respingado. Isso aqui é incompetência. Não é lugar para amadores, esberrava. A mulher o olhou com serenidade e respondeu apenas: tem coisa que o dinheiro não compra, senhor. Ele riu com desdém, sem imaginar que estava rindo da própria sorte. Quando se vive em uma cidade como São Paulo, é fácil achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Mas há momentos em que a vida dá um choque de realidade. E aquele choque estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, uma reunião do condomínio seria marcada. O assunto: a regularização da propriedade de um dos apartamentos que havia ficado sem dono por herança pendente. Curiosamente, era o mesmo andar onde Cida fazia faxina. Coincidência? Talvez. Mas o destino não trabalha com coincidências, trabalha com propósitos. Na manhã seguinte, antes da reunião, Cida chegou mais cedo. Caminhava diferente, como quem carrega uma verdade guardada por muito tempo. Cumprimentou o porteiro, ajeitou o uniforme, mas havia algo novo no olhar. Um misto de serenidade e expectativa. O milionário passou apressado, resmungando: até quando essa gente vai circular por aqui? E mal sabia ele que aquela gente estava prestes a ensinar uma das lições mais caras da sua vida. O sol batia nas janelas da torre, refletindo luzes douradas sobre os carros de luxo. Cida observava tudo com calma, como quem já aprendeu que o brilho de fora não garante luz por dentro. Ela pensava em quantas vezes fora julgada pela aparência, pela profissão, pela forma simples de falar. Quantas portas se fecharam por causa do preconceito disfarçado de educação. Mas ela não guardava rancor. O coração dela era leve.
Porque, como dizia o padre da igreja do bairro, quem carrega perdão nunca anda pesado. No intervalo entre os elevadores, o milionário e Cida se cruzaram de novo. Ele fingiu não ver, mas ela o cumprimentou com um sorriso gentil. O contraste era gritante. De um lado, a arrogância disfarçada de elegância. Do outro, a simplicidade vestida de dignidade. São Paulo é cheia dessas cenas invisíveis. Encontros entre mundos que raramente se misturam, mas quando se tocam, algo muda para sempre. E ali, naquele corredor, o que mudaria não era o chão, mas o coração de alguém. Às vezes, a vida coloca a gente no papel de faxineiro, não para limpar o chão, mas para limpar a alma de quem esqueceu o que é respeito. Dona Cida não queria vingança, queria apenas justiça silenciosa, aquela que o tempo faz questão de entregar. E o tempo, como sempre, estava prestes a provar que ninguém é pequeno demais para ensinar uma grande lição. O que viria a seguir, naquele mesmo prédio de São Paulo, mostraria isso com uma força que nem o milionário conseguiria ignorar. No outro dia, o sol de São Paulo amanheceu preguiçoso e o vento frio dançava entre os prédios altos de vidro e concreto. Dona Cida chegou cedo, como sempre, com o uniforme passado e o cabelo preso num coque simples. Carregava na bolsa um terço, um pão de queijo e a fé de quem aprendeu a viver um dia de cada vez. Enquanto subia o elevador, o coração ainda lembrava da humilhação da véspera, mas não por raiva, e sim por um certo espanto de ver como o orgulho endurece as pessoas. Lá em cima, o milionário já gesticulava com a voz alta, falando ao telefone como se o mundo girasse em torno de suas ordens. Quando ela apareceu no corredor, o silêncio durou apenas um segundo. Ele olhou para ela de canto, com aquele ar de quem avalia um objeto fora do lugar. A senhora não entende? Esse andar é para moradores, não para empregados. Gente como a senhora nunca teria um apartamento aqui, disparou, com um sorriso cínico que doía mais do que qualquer grito. O eco das palavras atravessou o hall como uma lâmina. Cida parou por um instante, respirou fundo e, em vez de responder, apenas abaixou-se para limpar um pequeno respingo de café no chão. Às vezes, a maior resposta é continuar de pé quando querem te ver cair. As pessoas que passavam fingiam não ouvir, mas ouviam. É assim nas grandes cidades, os olhos veem, mas o coração se finge de cego para não se envolver. Um casal que morava no mesmo andar cochichou. Ele passou dos limites. O porteiro lá embaixo comentou no rádio. Essa mulher é forte, viu? Cida seguia calada, com a mesma elegância de quem sabe que a dignidade não se mede pelo metro quadrado. A cena parecia pequena, mas carregava um símbolo enorme. A eterna luta entre humildade e arrogância, que se repete desde o início dos tempos. O milionário virou as costas e entrou em casa batendo a porta, como se a palavra empregada fosse um insulto. Mal sabia ele que, naquele mesmo prédio, o destino preparava a virada de sua própria história. O que ele via como fraqueza era, na verdade, força contida. O que chamava de pobreza era riqueza de alma. E o que desprezava como gente comum era exatamente o tipo de pessoa que o tempo costuma honrar. A diferença é que o tempo não avisa quando vai cobrar a fatura. Ele simplesmente chega e ensina. Dona Cida terminou o serviço, recolheu o material e foi embora caminhando até o ponto de ônibus. O caminho era o mesmo de todos os dias, mas aquele dia tinha um gosto amargo. Ainda assim, ela agradecia a Deus pelo trabalho. No fundo, sabia que a vida recompensa quem trabalha em silêncio. Em meio ao barulho da cidade, um pensamento insistia em voltar. Por que ele precisa humilhar para se sentir grande? Era uma pergunta que não tinha resposta imediata, mas o tempo mostraria que quem se alimenta de arrogância acaba engasgando com o próprio orgulho. Naquela noite, ao chegar em casa, Cida preparou o jantar simples: arroz, ovo e uma fé inabalável. O filho Caio chegou da faculdade com os olhos cansados. Mãe, você tá bem? Parece triste. Ela sorriu e respondeu: nada demais, meu filho. Só mais um dia em São Paulo.
Mas dentro dela havia algo diferente, não tristeza, e sim o pressentimento de que algo grande estava para acontecer. Ela tirou um envelope da gaveta, olhou os papéis de um inventário e disse em voz baixa: "Amanhã, Caio, o mundo vai entender que ninguém humilha quem Deus exalta." Enquanto isso, no mesmo condomínio, o milionário Álvaro jantava com amigos, rindo alto e contando histórias sobre seus investimentos. Falava de carros, ações e lucros, mas o que realmente queria era a aprovação. Um dos amigos comentou sobre a funcionária que ele havia destratado. "Cuidado, Álvaro, o mundo dá voltas." Ele apenas riu. "Meu caro, essa gente nasceu para servir, não para possuir." A frase caiu como chumbo, e mesmo os mais arrogantes à mesa sentiram o peso. O silêncio constrangedor denunciava: quem fala assim não é forte, é inseguro. No dia seguinte, a cidade despertou coberta por uma neblina fina, e o som das buzinas misturava-se ao canto distante dos vendedores de rua. Dona Cida desceu do ônibus com a postura serena de quem sabe o que está prestes a fazer. Caminhou até o portão principal do edifício com um homem ao lado, um advogado de terno escuro e expressão firme. O porteiro ficou surpreso. "Dona Cida, tudo bem? Vai trabalhar hoje?" Ela sorriu de leve e respondeu: "Hoje não, seu Wilson. Hoje eu vim resolver um assunto da casa." E o porteiro, sem entender, apenas assentiu. O elevador subiu em silêncio. Cada andar parecia uma lembrança dos dias em que ela passava despercebida, invisível aos olhos de quem só enxerga status. Mas naquele dia seria impossível não notá-la. Quando as portas se abriram no último andar, lá estava o milionário, de terno impecável e expressão arrogante. Ele arqueou as sobrancelhas e soltou uma risada curta. "A senhora de novo? Já não basta limpar o chão, agora quer reunião de condomínio?" Mas o tom mudou quando o advogado estendeu uma pasta e disse: "Na verdade, o assunto é sobre o imóvel." O homem ficou sem entender. Cida manteve a calma, com aquele sorriso tranquilo que sempre incomodava os que esperavam reações explosivas. O advogado prosseguiu: "A senhora Cida é a legítima proprietária deste apartamento, herdado de seu falecido marido, senhor Osvaldo Nogueira, antigo síndico do prédio e cofundador da empresa que o senhor Álvaro comprou." Um silêncio pesado tomou o ambiente. O milionário arregalou os olhos, riu sem graça e balbuciou: "Isso é um absurdo." Mas o advogado apenas entregou os documentos, carimbados, registrados, incontestáveis. Por um instante, ninguém respirou. O porteiro lá embaixo recebeu uma mensagem de rádio: "Você não vai acreditar no que está acontecendo aqui em cima." Os vizinhos começaram a sair dos apartamentos curiosos. Aquele homem que vivia se gabando agora parecia menor que o tapete persa que tanto defendia. A faxineira, a mulher que ele humilhou, era na verdade a dona do lugar onde ele pisava. Era o tipo de ironia que só o destino sabe escrever com perfeição poética. E São Paulo, testemunha silenciosa, parecia sorrir por trás das nuvens. Cida não levantou a voz. Não precisava. O poder da verdade é silencioso, mas ensurdecedor. Olhou para ele e disse com doçura: "Viu como o mundo dá voltas, seu Álvaro? A gente nunca sabe de quem é o chão onde pisa." O milionário pálido tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíram. Era como se o orgulho, que sempre falava alto, tivesse finalmente perdido a voz. Alguns vizinhos aplaudiram discretamente. Outros apenas observavam, envergonhados de terem se calado tantas vezes. A cena viralizou pelos corredores. Em poucas horas, todos os moradores sabiam o que havia acontecido. Comentários, olhares e sorrisos cruzados davam o tom de uma justiça silenciosa. Dona Cida, com a mesma serenidade, agradeceu ao advogado e se despediu. "Agora preciso descer, ainda tenho outras casas para cuidar", disse com simplicidade. Era essa naturalidade que a tornava grande. Não precisou humilhar de volta. Apenas mostrar que o respeito é a única herança que ninguém pode tirar de você. Enquanto deixava o prédio, a cidade continuava igual. Buzinas, pressa, gente passando. Mas dentro daquele edifício, algo havia mudado.
Um homem rico tinha aprendido da maneira mais dura que a humildade vale mais que qualquer saldo bancário. E uma mulher simples mostrou, sem precisar provar, que a dignidade não precisa de título para ser reconhecida. A história ainda não terminara. O pedido de perdão ainda viria e o verdadeiro peso da justiça ainda seria sentido. Mas o primeiro passo estava dado. E São Paulo, que vê de tudo e guarda segredos nas suas madrugadas, seria testemunha do que estava por vir. O dia em que o milionário arrogante teria de se curvar diante da faxineira que ele tentou diminuir. Porque há lições que só se aprendem quando o orgulho desaba e o coração finalmente aprende a ajoelhar. Naquela manhã, o céu de São Paulo amanheceu dividido entre o cinza e o dourado. Era como se o próprio tempo não soubesse de que lado ficar, do orgulho ou da justiça. Dona Cida acordou antes do despertador, o coração tranquilo, mas pulsando diferente. No espelho, viu o reflexo de uma mulher simples, mas com algo novo no olhar, uma serenidade firme, quase sagrada. Vestiu o mesmo uniforme, não porque precisasse, mas porque queria mostrar que a dignidade não muda com o status. Hoje, quem vai varrer a arrogância é o tempo, pensou, tomando um gole de café quente e ajeitando os papéis que provariam o que o destino guardou para aquele dia. O advogado, Dr. Renato, esperava na esquina com o mesmo sorriso discreto de quem carrega verdades que o mundo ainda não conhece. "Pronta, Dona Cida?" perguntou, abrindo a porta do carro. "Mais pronta do que nunca, doutor. Hoje eu só quero o silêncio da verdade fazendo barulho." O trânsito estava pesado, como sempre. Ônibus lotados, buzinas, pressa. Mas dentro daquele carro, o clima era de paz. Cida olhava pela janela e pensava no marido, Osvaldo, o homem que a ensinou que riqueza de verdade é dormir em paz. "Ele deve estar sorrindo lá de cima", sussurrou. O advogado respondeu. "E orgulhoso também, Dona Cida, muito orgulhoso." Ao chegar ao condomínio, o porteiro se ajeitou sem entender direito o que estava acontecendo. "Dona Cida, tá tudo bem? O advogado vem te ajudar com alguma coisa?" Ela sorriu e respondeu. "Sim, seu Wilson. Hoje a gente vai resolver uma pendência de herança." O homem arregalou os olhos. "Herança? Mas do que, Dona Cida?" Ela apenas piscou e disse, "Do que é meu por direito." E entrou. O hall parecia outro, mais iluminado, mais leve. Era como se até as paredes soubessem que estavam prestes a presenciar algo grande. Um tipo de justiça que não precisa de gritos, só de presença. O elevador subiu devagar, cada andar soando como um degrau da vida. O advogado mantinha o olhar fixo na pasta de documentos. Dentro dela estavam os registros de propriedade, o testamento, as assinaturas que comprovavam que o apartamento de cobertura, aquele mesmo que o milionário dizia ser seu reino particular, pertencia à mulher que ele humilhou. Quando as portas se abriram, o destino parecia esperar lá fora, com os braços cruzados. O silêncio foi quebrado pela voz do próprio Álvaro, irritado. "O que essa gente está fazendo aqui de novo?" Dr. Renato respirou fundo e respondeu. "Viemos tratar de um assunto importante, Sr. Montenegro." Os vizinhos começaram a espiar pelas frestas das portas. Um deles, curioso, cochichou. "É aquela faxineira." "E com o advogado?" Outro respondeu. "Ah, o que será agora?" Mas ninguém esperava o que viria. Dona Cida manteve o olhar firme, sem arrogância, sem raiva. Apenas firme. O milionário riu com desdém. "A senhora quer processar o condomínio? Vá em frente. Gente como a senhora adora drama." E ela respondeu com calma. "Não vim processar ninguém. Só vim esclarecer o que é meu." O advogado abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa da administração. O som do papel sobre o vidro ecoou como um trovão silencioso. Dr. Renato começou a explicar. Conforme o registro no cartório de imóveis do 10º distrito, este apartamento é propriedade de Dona Aparecida Nogueira, viúva do Sr. Osvaldo Nogueira, falecido há 5 anos, cofundador da empresa Montenegro Tech. O nome do marido ecoou como um soco na sala. Álvaro empalideceu. Cofundador? Isso é impossível. Eu comprei a empresa.
O advogado continuou com serenidade. Sim, o senhor comprou parte das ações, mas não os bens pessoais dos fundadores. Este imóvel sempre foi patrimônio particular, deixado em herança à esposa. E o silêncio caiu pesado. O milionário ficou imóvel, como se tivesse esquecido como se respira. Os vizinhos começaram a murmurar. Alguns que antes riam das histórias da faxineira, agora olhavam com respeito. Outros, envergonhados, desviavam o olhar. Dona Cida cruzou as mãos à frente do corpo e disse apenas: "Eu nunca quis humilhar ninguém, só queria ser tratada com respeito." E hoje, o respeito voltou para onde ele sempre devia estar. As palavras dela tinham mais peso que qualquer documento. O advogado sorriu de leve, sabendo que aquele momento não era sobre vitória judicial, era sobre justiça humana. Álvaro tentou reagir, mas isso não muda o fato de que esse prédio é para gente do meu nível. E ela respondeu com calma que desarmava. Então talvez o seu nível precise subir um pouco, senhor Álvaro, porque o verdadeiro luxo é tratar as pessoas com dignidade. O ambiente ficou em silêncio. A arrogância dele derreteu diante da simplicidade dela. E foi ali, diante de tantos olhares, que o milionário percebeu: o dinheiro pode comprar paredes, mas nunca o respeito de quem as limpa. O advogado finalizou a reunião, entregando cópias e assinaturas. Tudo legalmente comprovado, registrado e autenticado. Cida agradeceu e se levantou. O milionário continuava parado, entre a vergonha e a incredulidade. Eu não sabia, balbuciou sem olhar para ela. Ela apenas respondeu: "A gente nunca sabe o que o destino prepara, né?" E sorriu. Era um sorriso de paz, não de triunfo. Um sorriso de quem venceu sem precisar pisar em ninguém. Isso para ele era o maior golpe. Naquele momento, o porteiro subiu com um envelope que havia chegado pelo correio. "Dona Cida, isso é para a senhora." Dentro havia uma carta do banco confirmando a transferência definitiva do imóvel em seu nome. A vida, quando decide mostrar quem está no comando, faz questão de caprichar nos detalhes. E cada detalhe, naquele dia, parecia escrito por algo maior. Até o vento que entrava pelas janelas parecia dizer: "A verdade sempre limpa o que a mentira suja." Alguns moradores se aproximaram, pedindo desculpas por olhares antigos, por risadinhas de corredor, por julgamentos silenciosos. Cida os abraçou com ternura. "Tá tudo bem. O importante é que a gente aprende." O advogado, emocionado, comentou: "Poucas pessoas teriam sua calma, dona Cida." E ela respondeu: "A humildade é o escudo de quem já apanhou da vida, doutor. A gente aprende a lutar sem perder a doçura." Era uma frase simples, mas que calou fundo em todos que ouviram. Enquanto o elevador descia, Cida observava o reflexo no espelho. A mulher que ontem limpava o chão, hoje limpava consciências. E nem por isso se achava maior que ninguém. Era apenas ela, com o mesmo uniforme, a mesma fé e um coração ainda disposto a perdoar. No térreo, o porteiro segurava as lágrimas. "Parabéns, dona Cida. O mundo precisa de mais gente como a senhora." Ela respondeu sorrindo: "O mundo precisa é de menos gente como ele foi. E mais gente disposta a mudar." Lá em cima, sozinho na cobertura, o milionário olhava para o horizonte com o copo de uísque na mão e um nó na garganta. Pela primeira vez, o silêncio o incomodava mais do que qualquer barulho. Aquelas palavras: "Gente como a senhora nunca teria um apartamento aqui", voltavam como um eco cruel. Mas agora ele sabia. O erro não foi dela, foi dele. O orgulho havia lhe cegado. E o destino acabara de lhe devolver a visão, a força. Era o início de algo novo, embora ele ainda não soubesse. E assim, naquela São Paulo que mistura luxo e luta, o enredo ganhava um novo tom. A mulher que ele chamou de gente comum mostrava que a verdadeira nobreza mora na alma. E o homem que se achava dono do mundo estava prestes a descobrir o valor de um pedido de perdão. Porque a justiça de Deus não chega com sirenes, chega com silêncios que ensinam. O nome de Oswaldo Nogueira,
começou a ecoar nos corredores do prédio, como se fosse o som de uma memória antiga acordando depois de anos. Alguns moradores lembravam vagamente: "Ah, sim, aquele senhor gentil, sempre de terno, que cumprimentava todo mundo no elevador." Poucos sabiam que ele havia sido um dos primeiros investidores de tecnologia em São Paulo. Um homem visionário, discreto e generoso. Enquanto outros construíam impérios para exibir, ele construía pontes para ajudar. E foi esse homem, simples no trato, gigante no coração, quem deixara à esposa o bem mais valioso. Não só o apartamento, mas o legado da decência. Dona Cida, enquanto descia do elevador naquele dia, revivia flashes da vida com Osvaldo. Lembrava das manhãs em que ele saía apressado, tomando café na sacada, e dos bilhetes deixados na geladeira com frases como "Volto cedo, meu amor", ou "Se cuide, minha guerreira". Ele nunca a tratou como uma faxineira, mesmo sabendo que era assim que ela sustentava a casa antes de se conhecerem. "Você limpa o que os outros deixam para trás. Isso é mais nobre do que parece", dizia. E cada palavra dele se tornou um escudo invisível contra o preconceito do mundo. O casamento deles começou de forma improvável. Ela, uma viúva simples que trabalhava em residências. Ele, um empresário solitário, cansado de bajulações. Se conheceram quando Cida foi chamada para fazer faxina no escritório dele, na Vila Olímpia. "O senhor quer que eu limpe também os livros da estante?" perguntou. "Não precisa, moça. Eles já estão limpos por fora, mas sujos por dentro. Só quem lê, limpa por dentro também." Essa frase virou o início de uma amizade. Ele começou a conversar com ela sobre a vida, sobre negócios, sobre o valor da gratidão. E sem perceber, o amor nasceu entre panos, papéis e cafés. Osvaldo não era um homem perfeito, mas era justo. Quando adoeceu, Cida cuidou dele com o mesmo zelo com que limpava um chão, sem pressa, sem queixas e com amor. "Você sabe, minha querida", disse ele no hospital com a voz fraca, "eu posso perder tudo, mas não posso perder o orgulho de saber que vivi com alguém de verdade." Naquele momento, ela não imaginava que ele já havia providenciado tudo: o testamento, a regularização do imóvel e a transferência legal da cobertura. "Se um dia alguém te desrespeitar, lembra, esse endereço também é seu." Essas foram suas últimas palavras antes de partir. Nos meses seguintes, Cida ficou sozinha. A cidade parecia mais fria, as ruas mais longas. São Paulo, que sempre fora barulhenta, ficou muda para ela. Continuou trabalhando, porque o trabalho era sua forma de não deixar o coração parar. Não contou a ninguém sobre o apartamento. Tinha medo de que as pessoas olhassem para ela de outro jeito, com interesse, com falsidade. Queria continuar sendo Dona Cida, a mulher que limpava com alma e falava com doçura. O segredo ficou guardado até que o destino decidisse o momento certo de revelá-lo. E esse momento havia chegado. Osvaldo deixara uma carta junto ao testamento. Nela dizia: "Minha querida, se um dia o mundo tentar te diminuir, mostra o quanto você cresceu sem precisar subir em ninguém. Este imóvel é símbolo da nossa história, mas não é o mais importante. O que você herdou de mim foi o valor de permanecer boa, mesmo num mundo que recompensa quem é esperto." Cida lia essas linhas toda vez que a saudade apertava. E naquele dia, depois da reunião com o milionário, ela as leu de novo, como quem abre um portal de lembranças. As palavras dele tinham o poder de acalmar até as feridas recentes. Enquanto isso, o nome de Osvaldo também começou a circular entre os colegas de Álvaro. Alguns o lembravam como aquele empresário que acreditou no potencial de jovens empreendedores. Ironia do destino. O milionário que agora se achava dono de tudo só era quem era por causa do homem cuja esposa ele havia humilhado. O universo não desperdiça ironias, e em cada uma delas há um lembrete sutil de que o respeito não é uma gentileza, é uma dívida moral. Dívida essa que Álvaro, aos poucos, começava a sentir pesar sobre os ombros. Nos dias seguintes, ele não dormiu direito.
As palavras de Cida ecoavam como uma oração invertida. O verdadeiro luxo é tratar as pessoas com dignidade. E o pior é que ele sabia que ela tinha razão. Pela primeira vez, começou a perceber o vazio das festas, o tédio das conversas, o quanto a própria risada soava ensaiada. O apartamento parecia enorme demais e o silêncio pesado demais. Era como se o prédio inteiro o observasse. Em São Paulo, ninguém liga para o vizinho, até o dia em que o vizinho se torna o espelho da própria vergonha. Cida, por outro lado, sentia o coração em paz. Não queria vingança, queria encerramento. Continuava trabalhando em outras casas, como se nada tivesse mudado. Às vezes, os clientes perguntavam: Dona Cida, é verdade que a senhora é dona de uma cobertura? E ela respondia com um sorriso: Sou dona do que a vida me deu. O resto é papel. Mas no fundo, sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Havia algo a mais que o destino queria costurar. O encontro entre o arrependimento e o perdão. Na semana seguinte, uma assembleia de condomínio foi convocada. O tema: regularização da propriedade e atualização cadastral. Cida foi convidada como proprietária e Álvaro também foi convocado. O ambiente estava tenso, mas diferente. O porteiro, antes tímido, abriu um sorriso orgulhoso ao vê-la entrar. Agora sim, Dona Cida, a senhora está no lugar que sempre mereceu. E ela respondeu: o lugar da gente não é onde a gente chega, é o que a gente faz quando chega. A frase, simples, ficou ecoando pelos corredores, como se o próprio prédio a tivesse decorado. Durante a reunião, Cida assinou os documentos formais. O advogado explicou cada item e todos ouviram em silêncio. O milionário desta vez não disse uma palavra. Parecia menor, mais humano. Quando os papéis foram entregues, ele se aproximou devagar. Dona Cida, eu não sabia quem a senhora era. Ela respondeu calma. Sabia sim, senhor Álvaro. Eu sempre fui a mesma pessoa. Só faltava o senhor enxergar. A resposta doce e cortante atravessou o ambiente. Era a verdade dita sem raiva, mas com o peso de uma vida inteira. Na saída, chovia. Aquela chuva fina que São Paulo gosta de mandar quando quer lavar o orgulho das pessoas. Cida abriu o guarda-chuva e ofereceu um lado para ele. Quer dividir? Perguntou gentilmente. Ele hesitou, mas aceitou. Caminharam juntos até o portão. Duas figuras tão diferentes, mas naquele instante estranhamente parecidas. O vento batia frio, mas havia um calor novo no ar, o início de algo que ainda não tinha nome, mas já tinha sentido. Talvez o nome fosse perdão, mas ele ainda teria de merecê-lo. Naquela noite, Álvaro chegou em casa e abriu a gaveta onde guardava os contratos da empresa. Olhou para os números e sentiu algo que nunca sentira: vergonha. Pela primeira vez, percebeu que tinha construído uma vida de aparências. E lembrou da cena da faxineira oferecendo o guarda-chuva. Quem é essa mulher? E murmurou. E como alguém pode ser tão grande sendo tão simples? Às vezes a humildade de uma pessoa é o espelho onde o orgulho se vê pequeno. E aquele espelho finalmente estava diante dele. Enquanto isso, Dona Cida acendia uma vela na sala do apartamento. Para você, meu Osvaldo. Obrigada por nunca me deixar esquecer quem eu sou. No fundo, sabia que ele ainda estava ali. Talvez não de corpo, mas nas lições. O vento que movia a chama parecia responder: eu nunca saí daí. O amor deles, simples e discreto, continuava presente em cada parede, em cada lembrança, em cada atitude dela. Era uma herança invisível, mas poderosa. O tipo de riqueza que não se gasta, só se multiplica. E assim, entre documentos, memórias e lágrimas silenciosas, a história seguia tecendo seus fios. O marido falecido, o empresário esquecido, a esposa humilhada e o milionário transformado começavam a formar um enredo que a própria cidade parecia assistir pelas janelas. E lá fora, São Paulo continuava viva, caótica, injusta, bela e cheia de histórias de reviravolta. Mal sabiam eles que a maior de todas ainda estava por vir. O dia em que o arrogante pediria perdão diante de todos. Aquela semana foi diferente.
O prédio parecia mais silencioso, como se até as paredes tivessem aprendido algo com o que aconteceu. O nome de Dona Cida passou a ser pronunciado com respeito, e até os moradores mais frios começaram a cumprimentá-la com um sorriso tímido. Mas o milionário, Álvaro Montenegro, ainda carregava dentro de si o peso do arrependimento. Dormia mal, acordava suando e toda vez que cruzava com a faxineira, agora proprietária, sentia o coração apertar. Era como se cada passo dela lembrasse o que ele havia perdido, a chance de ser um homem decente quando teve oportunidade. Certa manhã, o síndico avisou no grupo de mensagens do condomínio. Haveria uma reunião extraordinária para discutir melhorias e a eleição do novo conselho. A notícia correu rápido. Alguns vizinhos comentaram: vai dar confusão. Outros riram: acho que o milionário não vai ter coragem de olhar para ela. Mas Álvaro decidiu ir. Chega de fugir, pensou diante do espelho. Olhou para si mesmo e mal se reconheceu. O terno parecia pesado, o rosto cansado e o brilho nos olhos havia sumido. Aquele homem que antes desfilava a arrogância, agora era só um corpo cheio de culpa. Quando chegou à portaria, o porteiro o cumprimentou com respeito, mas sem a bajulação de antes. Bom dia, Sr. Álvaro, ele respondeu com voz baixa. Bom dia, Wilson. E pela primeira vez foi sincero. Subiu o elevador e respirou fundo. No salão de reuniões, todos já estavam presentes, inclusive Dona Cida, com o advogado e o filho Caio, agora de terno, recém-formado. A cena o desarmou. Aquele rapaz que um dia ele vira como filho da empregada, agora era um advogado com brilho nos olhos e voz firme. O tempo, mais uma vez, provava que tudo muda, especialmente o que a arrogância despreza. A reunião começou como qualquer outra, com pautas sobre manutenção e segurança. Mas a tensão no ar era evidente. Álvaro mal conseguia se concentrar. Cada palavra parecia um pretexto para dizer o que ele precisava dizer, mas não sabia como. Quando chegou a vez dele falar sobre o orçamento da fachada, a voz simplesmente falhou. Senhores, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo. Todos se entreolharam. Dona Cida levantou o olhar, tranquila, como quem já sabia que aquele momento chegaria. O advogado discretamente recolheu as anotações. Era o início de uma cena que ninguém esqueceria. Álvaro levantou-se, respirou fundo e encarou o grupo. Há alguns dias eu cometi o maior erro da minha vida. Humilhei uma mulher trabalhadora, uma mulher que sempre mereceu respeito. Diz que ela não era digna de morar aqui. E hoje eu entendo que o indigno fui eu. O silêncio tomou conta da sala. Nenhum ruído, nenhum sussurro, apenas o som da vergonha se transformando em arrependimento. Eu quero pedir perdão a Dona Cida, não porque a lei me obriga, mas porque minha consciência não me deixa em paz. Dona Cida se levantou, os olhos marejados, mas o semblante sereno. Senhor Álvaro, o perdão é uma escolha, e o senhor acaba de dar o primeiro passo para ser alguém melhor. As palavras dela não vieram com rancor, vieram com graça. O advogado, emocionado, baixou a cabeça. O síndico limpou as lágrimas discretamente. E os vizinhos, um a um, começaram a bater palmas. Era um aplauso lento, sincero, desses que nascem da alma. Não aplaudiam o erro, mas a coragem de reconhecê-lo. Álvaro se aproximou, ajoelhou-se diante dela e disse: a senhora é muito maior do que eu pensei. Me perdoa por cada palavra, por cada olhar. Cida, surpresa, tentou levantá-lo. Não precisa disso, Sr. Álvaro. Mas ele insistiu. Preciso sim, porque quem humilha de pé só pode se redimir ajoelhado. O filho dela, emocionado, colocou a mão no ombro do homem e disse: meu pai dizia que o arrependimento verdadeiro é o início da justiça. Acho que hoje o senhor entendeu isso. O milionário assentiu, sem conseguir conter o choro. A cena se espalhou rapidamente. No grupo de moradores, alguém escreveu: hoje aprendi o que é grandeza. Outro respondeu: o perdão é a única herança que vale a pena deixar. E, de repente, aquele prédio virou notícia, não pela luxuosidade, mas pela humanidade. Os que assistiram à cena nunca mais seriam os mesmos.
E o homem que achava que dinheiro comprava, tudo aprendeu que há coisas que só se conquistam com o coração limpo. Nos dias seguintes, a transformação de Álvaro foi notável. Passou a conversar com os funcionários, ajudar o porteiro com as contas atrasadas e até ofereceu um curso de qualificação para os empregados do condomínio. A senhora me inspirou, dona Cida. Eu achava que sucesso era ser admirado. Hoje eu sei que sucesso é ser respeitado. Ela respondeu sorrindo. E o respeito, senhor Álvaro, não se herda, se conquista. A frase o fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. Era a lição final, dita com a sabedoria de quem já viveu o bastante para entender o valor do simples. Certa tarde, o milionário foi até a cobertura. Tocou a campainha e dona Cida o recebeu com café fresco e bolo de fubá. Senta, moço. A vida já te derrubou bastante. Agora é hora de levantar. Ele riu. A senhora fala igual meu avô. Ela respondeu. É que a vida ensina igual para todo mundo. Só muda o tempo da lição. Ficaram ali por horas, conversando sobre o passado, o arrependimento e o poder da fé. São Paulo lá fora continuava barulhenta, mas ali dentro havia um silêncio bonito, o tipo de paz que nasce depois da tempestade. A partir daquele dia, Álvaro começou a frequentar a mesma igreja que dona Cida. No começo, tentava ficar discreto, sentado nos últimos bancos. Mas aos poucos, passou a participar das ações sociais. Nunca pensei que um dia eu ia distribuir sopa nas ruas da minha cidade, comentou. E ela respondeu, São Paulo tem muita fome, seu Álvaro, mas a pior fome é a de alma. Ele assentiu, emocionado. Era um novo homem nascendo ali, um milionário que pela primeira vez se sentia verdadeiramente rico. Os vizinhos começaram a notar a mudança. O mesmo homem que antes passava de carro importado, agora descia a pé, com um sorriso sincero e um bom dia para todos. Quando perguntavam o que havia acontecido, ele dizia, aprendi que humildade não é se abaixar, é levantar os outros, e sempre completava, aprendi com uma faxineira que é dona do meu respeito. A história dele começou a inspirar outras pessoas. O prédio virou símbolo de recomeço, e em certo ponto todos sabiam, o pedido de perdão não havia sido o fim da história, e sim o recomeço dela. Na missa seguinte, o padre citou o episódio em sua homilia. Às vezes, Deus usa o humilde para curar o coração do soberbo. E quando o soberbo aprende a ajoelhar, o céu se abre. Cida olhou para Álvaro e sorriu. Ele respondeu com um aceno discreto, os olhos marejados. Era como se o perdão dela tivesse limpado não apenas o nome dele, mas também o ar do lugar. Até o vento que entrava pela janela parecia mais leve, como se a cidade tivesse respirado aliviada. O tempo passou, e o prédio ganhou um novo apelido entre os moradores, a Torre do Perdão, não por causa de religião, mas porque ali, entre panos e mármores, uma lição de humanidade havia sido escrita. Dona Cida continuou a mesma, uniforme simples, voz calma e a sabedoria que não se compra. Álvaro, por sua vez, passou a cuidar de projetos sociais voltados para trabalhadores domésticos. Quero devolver ao mundo um pouco do que aprendi com ela, dizia em entrevistas. E sempre repetia, ela me ensinou o que nem a vida nem o dinheiro ensinaram, mas o destino, generoso como sempre, ainda guardava um último gesto. Cida recebeu uma proposta para vender o apartamento por uma fortuna. Recusou. Tem histórias que valem mais do que dinheiro, respondeu. No entanto, aceitou um pedido especial, usar o salão do prédio para um evento beneficente que arrecadaria fundos para viúvas e mães solo. Quando subiu ao palco improvisado, todos ficaram de pé. O milionário, agora seu amigo, entregou-lhe um buquê e disse, essa é a mulher que me ensinou a ser homem. As palmas ecoaram e lágrimas escorreram sem vergonha. Naquela noite, ao chegar em casa, Cida acendeu uma vela e olhou para o retrato de Osvaldo. Viu, meu bem? O mundo aprendeu o que você já sabia. O respeito é o único patrimônio que ninguém herda, se conquista. E lá fora, São Paulo, com suas luzes e ruídos, parecia se curvar também.
Porque em meio a tanto concreto, ainda existe espaço para milagres silenciosos, aqueles que não saem nos jornais, mas mudam o coração de quem vive para contar. E enquanto a chama da vela tremeluzia, o vento sussurrou pela janela, a lição foi dada e o ciclo se fechou. Mas nas entrelinhas, algo dizia que a história ainda não terminou, porque o perdão, quando é verdadeiro, sempre gera novos começos. Depois de tudo o que aconteceu, o prédio em São Paulo nunca mais foi o mesmo. As pessoas começaram a se olhar diferente, a cumprimentar o zelador, a perguntar o nome da faxineira, a ouvir antes de julgar. Era como se o episódio entre Dona Cida e o milionário tivesse varrido a poeira da indiferença que cobria aquelas paredes frias. O respeito antes esquecido voltou a circular como o vento nas janelas abertas. E quem presenciou aquela história aprendeu, talvez pela primeira vez, que gentileza não é favor, é dever. Dona Cida, agora reconhecida e admirada, continuava a mesma. Uniforme azul, cabelos presos e aquele sorriso sereno que parecia guardar o segredo da vida. Quando perguntavam por que ainda trabalhava, ela respondia: porque é o trabalho que me faz lembrar de onde vim. E quem esquece de onde veio, perde o caminho de volta. Essa simplicidade encantava todos. Ela não falava com superioridade, falava com sabedoria. E, no fundo, era isso que mais tocava as pessoas. O fato de uma mulher tão simples carregar uma grandeza que nenhum diploma ensina. O milionário, por sua vez, tornara-se outro homem. Largou o carro importado, vendeu uma das empresas e começou a financiar bolsas de estudo para filhos de trabalhadores domésticos. É o mínimo que posso fazer para devolver ao mundo o que aprendi de graça, dizia. Quando alguém perguntava de onde vinha tanta mudança, ele respondia sorrindo: de uma faxineira que me mostrou o valor da limpeza mais difícil, a do coração. Era uma frase que ecoava, porque mostrava que o verdadeiro aprendizado não nasce do orgulho, mas da humildade de se reconhecer pequeno diante da verdade. A história deles se espalhou pela cidade. Jornais locais, blogs e até rádios comentavam o episódio: a faxineira que ensinou o milionário a respeitar. Alguns acharam exagero, outros acharam inspiração. Mas de um jeito ou de outro, o nome de Dona Cida virou símbolo de dignidade. Pessoas começaram a enviar cartas, flores, até convites para palestras. Ela recusava a maioria. Não sou famosa, sou apenas alguém que acredita no certo. E, de certa forma, era isso que tornava tudo ainda mais bonito. Em um mundo faminto por visibilidade, ela escolheu ser invisível com propósito. O filho dela, Caio, cresceu assistindo à transformação da mãe e do homem que antes a havia ferido. Um dia perguntou: mãe, o que o papai acharia de tudo isso? E ela respondeu: acho que ele diria que a lição foi aprendida. Depois sorriu, olhando para o retrato antigo de Osvaldo. Ele sempre disse que a humildade é o idioma dos sábios. Quem aprende a falar com o coração nunca mais desaprende. O rapaz segurou a mão dela e disse: então, mãe, a senhora é bilíngue, porque fala a língua de Deus e a dos homens. Ela riu, emocionada. E você, meu filho, fala a língua do futuro. Com o tempo, o prédio passou a ter outra atmosfera. As crianças brincavam no pátio, os vizinhos conversavam e até o síndico parou de reclamar de barulho. Parecia um novo começo. Mas o maior sinal de mudança estava nas pequenas coisas. O bom dia sincero, o obrigado espontâneo, o olhar que enxerga. São Paulo, com todo o seu concreto, abrigava ali um pequeno milagre. O milagre do respeito renascido. E quem passava pela rua, sem saber da história, sentia uma energia diferente. Sem imaginar que naquele prédio, um homem rico aprendeu o valor de ser pobre em orgulho. Em um evento beneficente realizado meses depois, Álvaro subiu ao palco e contou sua versão da história. Eu achava que respeito era consequência do sucesso. Hoje sei que o sucesso é consequência do respeito. Eu aprendi com uma mulher que o mundo chama de simples, mas que para mim é a mais sábia que já conheci. A plateia se levantou.
Cida, tímida, tentou se esconder no meio das cadeiras, mas os aplausos a encontraram. E ela, como sempre, respondeu com um sorriso calmo, as mãos entrelaçadas, o olhar de quem agradece sem precisar dizer nada. Na saída, um repórter perguntou: Dona Cida, a senhora se sente vencedora? Ela pensou por um instante e respondeu: Me sinto em paz. Vencer para mim não é estar por cima de ninguém. É dormir tranquila, sabendo que não fiz o mal para chegar até aqui. O repórter sorriu, mas não conseguiu esconder a emoção. Era uma resposta simples, mas poderosa, do tipo que atravessa o tempo. Aquela frase correria às redes sociais, seria compartilhada milhares de vezes, mas para ela era apenas mais uma verdade cotidiana. Um lembrete de que a grandeza mora na normalidade. Um dos vizinhos, antes indiferente, foi até ela e disse: A senhora mudou esse lugar. Ela respondeu: Não mudei nada, só limpei o que já estava sujo. E, mais uma vez, deixou todo mundo sem palavras. A lição dela era tão clara quanto um chão recém-lavado. O respeito não é uma herança, é um hábito. E hábitos se constroem todos os dias, com escolhas pequenas, com gestos que parecem simples, mas transformam o ambiente. Assim como o sabão dissolve a sujeira, a humildade dissolve o orgulho. E o resultado é sempre o mesmo: o brilho volta. No Natal daquele ano, o condomínio organizou uma ceia coletiva. Coisa rara em São Paulo, onde cada um vive trancado no próprio mundo. Cida foi homenageada. O milionário, agora amigo, fez um brinde a esta mulher que me ensinou que as mãos que limpam o chão são as mesmas que levantam o mundo. Ela riu e respondeu: Então vamos continuar levantando, porque ainda tem muito chão para limpar. Todos riram, emocionados. E pela primeira vez, o prédio inteiro se sentiu uma família. Aquele momento, simples e sincero, era o verdadeiro luxo. Alguns meses depois, uma repórter de uma emissora nacional apareceu para gravar uma reportagem. Queremos contar sua história, Dona Cida. Mas ela recusou com elegância. Minha história não é de TV, é de alma. E alma a gente não grava, a gente vive. O repórter insistiu, mas ela foi firme. Preferia continuar anônima, trabalhando, sorrindo e ensinando com gestos o que muitos tentam ensinar com palavras. E foi justamente essa recusa que fez dela ainda mais admirada. O respeito que ela inspirava era silencioso e, por isso, eterno. Certa manhã, o porteiro a encontrou olhando o horizonte apoiada no parapeito do jardim. Pensando na vida, Dona Cida? Ela respondeu: Pensando como é curioso. O respeito não se compra, não se doa, não se empresta. Ele se conquista e se perde rápido se a gente esquece disso. O homem sorriu e disse: Então a senhora conquistou para sempre. Ela balançou a cabeça. Para sempre não. Todo dia tem que conquistar de novo. E essa era talvez a maior sabedoria dela. Entender que virtude não é ponto de chegada, é estrada sem fim. Um dia, um grupo de jovens estagiários visitou o condomínio como parte de um projeto social. Um deles perguntou: A senhora se arrepende de não ter se defendido quando foi humilhada? E ela respondeu: Não, filho. Se eu tivesse revidado, teria perdido a lição. O silêncio foi minha melhor resposta, porque o tempo tem voz, e quando ele fala, ninguém discute. Os jovens ficaram em silêncio, admirados. Era raro ouvir tanta sabedoria sem diploma. E naquele instante entenderam o que ela quis dizer. Às vezes, o perdão é o jeito mais bonito de vencer. O tempo passou. Dona Cida envelheceu com a mesma serenidade de quem sabe que viveu bem. Os cabelos ficaram brancos, mas os olhos continuavam firmes, vivos. Álvaro a visitava sempre, levava flores e gratidão. A senhora mudou minha vida, dizia todas as vezes. E ela respondia: Eu não mudei nada. Só mostrei para o senhor o que o espelho já mostrava, o reflexo da consciência. E assim, entre risos e memórias, construíram uma amizade improvável, mas verdadeira. A vida, afinal, adora unir os opostos para ensinar o equilíbrio. Quando ela partiu, anos depois, o velório foi simples, mas lotado. Gente de todos os cantos veio se despedir.
O porteiro, chorando, dizia: ela era a alma desse lugar. Álvaro, de cabeça baixa, falou poucas palavras. Hoje São Paulo perde uma faxineira, mas o céu ganha uma professora. E naquele instante todos entenderam. Ela havia deixado mais do que um apartamento, deixara uma herança invisível. A herança do respeito, do perdão, da humanidade. Coisas que não se herdam, mas se aprendem. No túmulo, uma frase foi gravada: aqui descansa uma mulher que ensinou ao mundo que o respeito é o único patrimônio que ninguém herda, se conquista. E dizem que, em dias de sol, a luz reflete sobre as letras de um jeito curioso, como se a cidade toda se curvasse, reconhecendo que, em meio a tanto concreto, uma faxineira simples foi capaz de construir o edifício mais sólido de todos, o da dignidade. Talvez o verdadeiro milagre dessa história não tenha sido a herança revelada, mas a transformação silenciosa que aconteceu dentro de um coração arrogante. Porque às vezes Deus não nos humilha, Ele apenas nos ensina através das pessoas que a gente menos espera. E quando a vida resolve virar o espelho, é impossível fugir do reflexo. Dona Cida nunca precisou de vingança. Ela só quis o que sempre mereceu: respeito. E conseguiu, sem gritar, sem ofender, sem perder a essência. Enquanto muitos tentam provar que são grandes, ela mostrou que a verdadeira grandeza está em permanecer leve mesmo depois de tanta injustiça. E quem viu aquela cena entendeu. O silêncio dela foi mais alto que qualquer fortuna. O milionário Álvaro aprendeu da forma mais difícil que o respeito não se compra. Se conquista dia após dia, gesto por gesto. E no fim, o homem que dizia que gente como ela nunca teria nada, acabou descobrindo que era ele quem não tinha o essencial. Porque o maior patrimônio que alguém pode deixar não está nas paredes de uma cobertura, mas nas marcas de bondade que ficam gravadas nos outros. E você? Quantas vezes já julgou alguém sem conhecer a história por trás daquele olhar cansado? Quantas pessoas você tratou como invisíveis, sem imaginar o quanto elas carregam de sabedoria, de coragem, de fé? Talvez seja a hora de repensar o jeito como a gente enxerga o mundo. Porque respeito não é favor, é espelho. O que você dá é o que volta. E se essa história te tocou, se te fez lembrar de alguém que merece mais reconhecimento, mais carinho, mais respeito, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente ou em algum grupo do WhatsApp. Faz essa mensagem chegar mais longe. E antes de sair, curte o vídeo, se inscreve no canal e conta para mim nos comentários. Você acredita que o respeito ainda pode mudar o mundo? Eu vou ler cada resposta com o coração aberto.